Nossa República está de volta, entrevistando nessa semana o ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST. Ministro, a gente falava agorinha sobre a nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o senhor relatava situações em que a lei prevê no sentido de proteger o cidadão da exposição que ele sofre, principalmente nas redes sociais. Hoje é muito comum, o cidadão às vezes não entende o que está acontecendo, às vezes ele está navegando lá no Facebook ou lá no Instagram e ele clica para ver algum assunto, um par de sapatos que ele gostou e tal, quer ver a imagem, não tem a menor intenção de comprar, só achou bonito. Mas, imediatamente em seguida, ele começa a receber anúncios de sapato de 300 mil lojas diferentes, né? Vendedores diferentes. Isso significa que, de alguma maneira, o cidadão foi identificado pelo algoritmo, pela inteligência artificial, e assim vai. Isso vale para tudo, para viagens, etc. Qualquer documento, qualquer CPF que você tem, colocar o seu CPF em alguma coisa, o seu endereço, o seu e-mail, etc., são dados que acabam sendo usados tanto para medir os seus interesses, as suas preferências, né? E também para oferecer serviços de toda ordem. É impressionante, o sujeito está quebrado, precisando de dinheiro, começa a aparecer financeira, oferecendo crédito fácil, consignado, etc., etc. Você não sabe de onde. E aí acaba entrando em algumas situações bem difíceis. Eu estou usando esses exemplos, estou me alongando na pergunta, ministro, que é para poder contextualizar para o nosso telespectador, para o pessoal que acompanha o programa Nossa República, como isso é grave e como nós devemos prestar atenção. Quando o senhor fala que é preciso tratar os dados, que as empresas que recebem, seja o Google, seja, enfim, as empresas, a gente está falando de rede porque é na internet que esse universo de informação acaba sendo utilizado de forma mais efetiva, às vezes beneficiando, mas na maioria das vezes colocando em risco a questão pessoal, né? Quer dizer, essa coisa do cidadão, dos dados pessoais dele. Como é que a LGPD pode proteger o cidadão? Bem, os seus exemplos foram muito felizes, porque nós somos o tempo todo bombardeados por estes, eu mencionava na palestra em Cuiabá, caçadores de dados, mineradores de dados. Vai a um posto de gasolina, a uma farmácia, e as pessoas estão ali ávidas, querendo colher os nossos dados. E alguém diz, há possibilidade de desconto, a palavrinha mágica, e nós voluntariamente cedemos o nosso dado biométrico, a nossa imagem facial, endereço e etc. Mas há um comércio enorme, um mercado trilionário de dados que se, enfim, realiza, e por isso essa obsessão pela coleta de dados. Precisamos ter muito cuidado quando entramos no site de pesquisa. Aliás, é praticamente impossível falar em cuidado, porque já se menciona, isso está também comprovado, que os telefones estão, mesmo desligados, ouvindo o que nós falamos. Daqui a pouco vão aparecer certamente propagandas para mim sobre temas que tratamos aqui, se eu quero comprar algum remédio, alguma coisa, etc. Né? Mas a escala é muito grande. Então, se determinados cadastros aí que são o tempo todo vazados, há vazamento de dados, os hackers estão também visitando grandes instituições, bancos, hospitais, laboratórios, invadindo, coletando os dados e comercializando esses dados aí no mercado paralelo, porque a escala é imensa. Se 0,1% de 1 milhão de pessoas aceita comprar um produto, o resultado econômico é realmente impressionante. Mas a LGPD traz regras muito claras que estão estruturadas naqueles princípios que eu mencionei rapidamente. Mas o que é essencial é que em toda atividade de coleta de dados ou de tratamento de dados é preciso haver uma justificativa, o que a lei chama de base legal de consentimento, ou melhor, base legal para o tratamento,
desses dados. E a mais comum é a do consentimento. Nós, muitas vezes, esperando um avião ou esperando um atendimento médico, pegamos o aplicativo ali e vamos jogar alguma coisa. Aparece ali um joguinho gratuito, mas você tem que colocar seu e-mail, alguns dados. Aquilo ali é mais um critério de captura de dados. E nós clicamos, nós concordamos sem ler os termos, sem saber qual é a finalidade daqueles dados que nós estamos fornecendo. Eu citei um exemplo, não é, de um laboratório de análises clínicas aqui em Brasília. Eu fui fazer um exame de sangue e um senhor na minha frente, constrangidamente, respondendo a perguntas que eram formuladas num tom de voz que permitia a escuta por todo o público que estava naquele ambiente, acerca de dados pessoais privados, dados íntimos daquela pessoa. Uma falha grave na coleta de dados que expõe um consumidor e que pode ter repercussão pecuniária patrimonial, e aqui eu me refiro a danos morais. A LGPD, então, traz essas bases legais do tratamento, e a principal é essa do consentimento. Claro, eu não sei se você, Mauro, já passou por isso, mas eu, conhecendo a lei, quando vou praticar algum negócio, alguma compra, por mais singela que seja, quando sou questionado sobre dados pessoais, eu falo, mas qual é a finalidade? Qual é a relevância disso? Por que colher meu dado? Eu não quero fornecer. Por favor, eu só quero comprar esse produto. Quando vem a palavrinha mágica, desconto, quantos por cento? Não vale a pena, muito obrigado. Porque nós somos invadidos, nós somos violentados o tempo todo. Aliás, esse aspecto que o senhor relacionou, o aspecto da concordância, ela também é uma coisa extremamente complicada. Por exemplo, nos sites, nas redes sociais, sempre aparece agora, por força da LGPD, então, sempre aparece aquela opçãozinha, você precisa concordar, olha, nossos sites, assim, tal, coletam dados, parará, parará. Só que tudo é por uma letrinha pequenininha, e você precisa resolver a situação, você quer entrar, e você não vai à frente se você não clicar no concordo. Aí você clica no concordo sem ler, porque é um calhamaço, né? Se você abrir para ler, é um negócio que você não consegue. Isso vale para tudo, para contrato de operadores de telefonia, para contrato de operadores de internet, etc. E é muito comum que o cidadão, e é muito do ser humano, não ter a paciência nem o tempo necessário para, e às vezes nem o entendimento, né? O discernimento da importância daquilo, e acaba concordando sem saber com o que está concordando, e aí não tem defesa, ministro? Pois é, eu acredito que essa realidade a qual você se referiu, e que é absolutamente verdadeira, todos nós vivemos uma realidade de aceleração do processo histórico. A tecnologia trouxe impactos os mais diversos. Nos empurra, né, ministro? Nos empurra, nós Não. otimizamos tudo. E quem vai parar para ler nas suas minúcias, né, um termo de adesão que contém tantas renúncias a direitos de privacidade como esses que nós assinamos? É por isso que eu acredito muito na formação gradual da consciência de todos nós acerca da relevância desse tema. E mais do que isso, acho que nós temos uma instituição pública muito forte, que é o Ministério Público, que pode começar a agir em relação a essas empresas que atuam nos mercados que atraem mais consumidores, com esses contratos fictícios, com essas cláusulas minúsculas de adesão que implicam, na prática, renúncia à nossa privacidade, mesmo quando nós não desejamos renunciar. É um dado objetivo da realidade. A sociedade da tecnologia, da informação, nos impõe um ritmo de vida e nós absolutamente aderimos a ele sem as cautelas devidas. É, portanto, necessário que haja eventos como esse, debates como esse, bate-papos, conversas, para que a sociedade possa perceber a relevância da proteção da própria intimidade. Aliás, esse é um grande desafio, né, ministro? Que as pessoas conheçam a lei, que conheçam os seus direitos, né? Numa sociedade tão desigual quanto a brasileira, em que a gente tem uma ampla maioria da população com limitações de ensino, de educação, de conhecimento, o próprio acesso à internet é muito restrito ainda, o acesso à informação, embora a gente tenha a informação abundante, né?
ela não chega a todo mundo com a clareza que deveria chegar. É mais fácil ser enganado do que ser bem informado, infelizmente, nos dias de hoje. Eu queria, ministro, claro que a gente já está com o nosso tempo meio chegando ao final, uma pena, porque renderia muita coisa ainda, mas eu quero falar de um outro assunto, que é um assunto bastante novo e que ainda não ganhou o país, que é a questão da possibilidade da cessão de créditos trabalhistas. Como é que é isso, ministro? Essa é uma decisão recente aí do TST, quer dizer, do colegiado do TST, no sentido de abrir essa possibilidade. E eu queria saber quais são as vantagens e desvantagens para o trabalhador e para as empresas. Bem, Mauro, esse é um tema que aparenta ter alguma complexidade, mas para que os nossos telespectadores possam compreender, o que nós estamos referindo aqui é simplesmente a possibilidade de alguém, de um credor, alguém que ganhou um processo judicial e que tem interesse em antecipar o recebimento daquele crédito, negociar esse crédito com outras pessoas, pessoas naturais, pessoas jurídicas. Há um mercado paralelo, um mercado forte que atua junto aos tribunais. A cessão de crédito está prevista no Código Civil, é uma forma de transmissão de direito e, portanto, plenamente possível de ser implementada na Justiça do Trabalho. Essa é a minha opinião pessoal. Mas há colegas que entendem que não, que o direito trabalhista seria um direito indisponível, irrenunciável, e que a cessão de crédito, na medida em que faz com que o trabalhador, na transação, receba um valor inferior àquele que deveria receber da empresa do devedor, seria algo, enfim, incompatível. Mas é uma questão, a meu sentir, completamente a ser superada o quanto antes, porque nós, na Justiça do Trabalho, praticamos muitas conciliações. A ideia de conciliação ela é fundante do próprio direito do trabalho, é um princípio estruturante do processo, do direito processual do trabalho, e o fato de um terceiro negociar com o trabalhador a compra, a aquisição do seu crédito não significa algo indigno, algo ilegal, algo imoral. Muito ao contrário, cada qual de nós sabe das próprias necessidades, nós precisamos preservar a autonomia da vontade, a nossa autonomia para definir os assuntos que nos digam respeito, e não pode, portanto, o Poder Judiciário, se não houver defeito no negócio jurídico, nesse contrato de cessão de crédito, não pode o Poder Judiciário, em absoluto, inviabilizar, indeferir, não chancelar essa transação que é trazida aos processos judiciais. Mas eu insisto que essa é uma questão que gera alguma polêmica. Aliás, no direito não há nada que seja tranquilo. O direito não é uma ciência matemática e a construção do sentido da norma ou das normas é fruto de discussão, de argumentação, de reflexão e de ponderação. Mas a cessão de crédito é um tema que está colocado novamente em pauta, até porque o Conselho Nacional de Justiça cuidou desse assunto, disciplina a questão em resolução. Todos os ramos do Poder Judiciário praticam, admitem essa modalidade de transmissão de obrigações e, portanto, não haveria por que ser diferente também em relação aos créditos trabalhistas. Eu insisto, se não houver vício de vontade, se o trabalhador pratica, celebra o negócio jurídico sabendo efetivamente o que está fazendo, não há por que reconhecer-se qualquer incompatibilidade. Só um questionamento, ministro. A homologação dessa cessão de crédito deve ser feita pelo Judiciário? Pela Justiça do Trabalho, no caso? Ou não há necessidade disso? Na verdade, essas sessões são trazidas aos processos porque opera-se-ia aí a mudança da parte. Né? Quer dizer, é um contrato privado, a cessão de crédito. É um contrato privado. Aquele que deve, em vez de pagar para A, vai pagar para B por força dessa manifestação do processo. O que acontece é que, em razão dessa insegurança jurídica que existe, as cessões acontecem, mas não são documentadas no processo. A parte que compra o crédito, recebe uma procuração em termos irrevogáveis, e
formalmente no processo fica figurando a parte originária. Isso não pode acontecer. Isso, para quê, né? A jurisprudência não pode induzir, estimular esse tipo de situação. A transparência, a clareza é a melhor resposta para todos os questionamentos. E, portanto, a cessão de crédito, que é um negócio privado, quando o crédito tem origem num processo judicial, essa cessão precisa ser trazida ao processo para que o nome da parte, a titular do crédito, seja alterado. E os juízes indeferem, alguns indeferem, outros deferem. Isso gera um ambiente contrário a esse mercado, que é um mercado importante, e que atende o interesse dos próprios trabalhadores. Imagina, Mauro, o trabalhador sabe se a filha vai casar, se quer comprar uma casinha melhor, se quer pagar um financiamento, é ele que sabe da própria urgência, da própria necessidade. Se alguém com doença na família precisa de um reforço de recursos, então não é possível dizer-se que há sempre vício de vontade, porque se o crédito fosse de fato indisponível ou irrenunciável, nós poderíamos nem homologar a transação na Justiça do Trabalho e, como eu disse, as conciliações acontecem o tempo todo. Eu fiz justamente essa pergunta para evitar a má-fé. Quando isso é homologado no processo, quer dizer, fica claro, transparente, tem a anuência do juiz, quer dizer, a anuência no sentido de o juiz conhece o cidadão que está lá, porque ele julgou o caso dele, enfim, tem uma sensibilidade para perceber se o cara não está sendo induzido, que o cara não está sendo, que é uma vontade, uma necessidade, às vezes, como o senhor mesmo citou, porque os processos demoram, às vezes o pagamento sofre recursos, enfim, a coisa vai se estendendo, né? Mas, ministro, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República, colocar o nosso programa à sua disposição, sempre que o TST precisar, o senhor precisar para divulgar coisas importantes, debates importantes como esse, da LGPD, das mudanças. Eu acho que as mudanças e as transformações trabalhistas em decorrência da pandemia e do que vai acontecer daqui para frente são extremamente importantes, as pessoas precisam estar sempre discutindo, buscando o caminho, e o senhor foi fundamental para nos ajudar a entender um pouco disso tudo. Eu agradeço muitíssimo, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa República. Muito obrigado pelo convite, Mauro, eu fico sempre à disposição, espero poder retornar em breve com temas outros interessantes para contribuir aí para a formação da opinião dos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, até a próxima semana. Abraço!